capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Josué, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Dá para pôr no telão? Dá, ali, Paulo. Porque aí é melhor que a gente vai numa tradução só. Josué, capítulo 1, versículo 1, de 1 a 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. É uma palavra bem conhecida, fala acerca de uma transição, e nós sabemos a dificuldade que é quando há uma familiaridade com alguém e há uma troca. É muito difícil a questão de adaptação, a inseguranças que cerca, a preocupações em relação às pessoas com a nova liderança. E nós vemos aqui que Josué foi nomeado por Deus para suceder a maior representação da antiga aliança, Moisés. Um homem que vivenciou tantos sinais, tantos milagres. O povo vivenciava situações sobrenaturais, alimentação de maneira milagrosa, água da rocha, proteção durante o dia através de uma nuvem, à noite, quando a temperatura caía, coluna de fogo que cercava o povo. E agora nós vemos um moço que recebe uma ordem de Deus para dar continuidade a esse projeto, que não é um projeto falido, é um projeto que deu certo. Foi uma liderança marcada por Deus. Dadas essas informações,
Josué estava assumindo uma posição através de um direcionamento de Deus. Deus havia o escolhido para essa tarefa. E a grande questão é, Deus não escolheu Josué por nenhum mérito dele. Muitas das vezes, ao ler os personagens do Antigo Testamento, se não tomarmos cuidado na questão interpretativa, nós concedemos a essas pessoas alguns dotes especiais que elas não possuem. Porque o que está em queixa aqui não é a pessoa que Deus escolheu, mas é Deus que rege a história. Homens são falíveis, pecadores e precisam da graça de Deus. E essa história que foi escrita não tem nada a ver com homens. É a história de Deus através de homens. É Deus que envia todo o recurso que supre todas as necessidades. É Deus que direciona em tudo. É Deus que nos enquadra no propósito eterno. Nós nascemos com uma missão, e essa missão antecede até a nossa existência aqui na terra. Foi Deus que escreveu a nossa história. A nossa história não está sendo escrita, ela já foi escrita. E de maneira muito humilde eu reconheço que eu não consigo explicar a questão de soberania divina e responsabilidade humana. Eu não sei diferenciar. Eu sei de uma coisa: quando Deus decreta, ninguém pode validar. O nosso coração é enganoso. Nós passamos por situações oscilantes, mas o propósito de Deus é único. Deus não tem plano B. Deus não tem outra alternativa. Não porque não queira, mas porque Ele decretou. E quando Ele decreta, acontece. Ninguém valida o que Deus assim. Esse moço chamado Josué, ele não se apartava da tenda do Senhor. A Bíblia diz que quando Moisés estava no monte recebendo os 10 mandamentos, ele estava lá próximo de Moisés. Ele era o servo fiel de Moisés. E o fato de estar com Moisés não trouxe a sua chamada. Deus não o escolheu porque ele estava com Moisés. Deus não escolheu antes dele estar com Moisés. Eu quero que vocês foquem nisso. Que a nossa missão, ela já foi escrita por Deus. E o Espírito Santo, ele sabe de tudo que Deus projetou ao teu respeito. O Espírito Santo vai vir para decretar, para te dar força, para te dar as ferramentas, para que você execute tudo aquilo que Deus decretou ao teu respeito. Nossas falhas, nossos erros, nosso desvio de conduta, tudo isso será corrigido pela ação graciosa de Deus na nossa vida. O Espírito Santo vai nos ajudar com isso. Eu quero ler um texto com vocês em Números, capítulo 11, lançando bases da parte introdutória, versículos 26 a 30. Números 11, versículos 26. Pode deixar aceso. Dá para pular? Acho que estava ali, tá? Números 11, de 26 a 30. Glória a Deus. Está desligado aí? Eu leio aqui, que a minha tradução é diferente. Então vou aqui, 11, de 26 a 30. Esse texto que eu irei ler, ele fala acerca da nomeação dos 70. E olha o que diz: que quando Deus decretou uma lista, uma escolha, Moisés ele tinha que impor as mãos
sobre os 70. Só que o texto aqui que nós vamos ler já, eu só dando uma pincelada, parece que aqui estava um trânsito terrível. A turma estava travada na CUPC e não conseguiu chegar a tempo. E Moisés iniciou o culto e consagrou 68. 2 não compareceu. Eldade e Medade não foram. Só que o mesmo espírito que estava no ambiente com 68 pegou os 2 que não foram, que ficaram no arraial. E olha o que diz o texto. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito Santo, porquanto estavam entre os inscritos, ou seja, eles estavam na lista, ainda que não saíram da tenda, mas profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés, dizendo, e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Então Josué, filho de Num, o mesmo Josué, no capítulo 1 de Josué, servidor de Moisés, disse aos seus escolhidos, e respondeu, dizendo a Moisés: meu senhor, proíba-os de profetizar. Porém Moisés disse: tens tu ciúmes de mim? Oxalá que todo o povo fosse profeta. Oxalá se o Espírito do Senhor repousasse sobre todos. E depois Moisés se recolheu ao arraial e aos anciões de Israel. O Espírito Santo desce sobre Eldade e Medade sem participar do culto, e Josué acha uma afronta. Ele quer incentivar Moisés a punir os 2. E eu te faço uma pergunta dentro dessa reflexão. Imagine se Deus levantasse Josué nesse tempo para liderar o povo. Ia dar certo? Com essa mentalidade do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus tem um tempo, irmão. Deus tem um momento. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para que os decretos sejam realizados. E a questão não é Deus. Os recursos de Deus são intermináveis, não acabam. Não vai fazer diferença para Deus te deixar rico, te abençoar, te prosperar. Não é sobre isso. É sobre como você está. Deus, Ele conhece você. Deus, Ele sabe da sua estrutura. Deus, Ele sabe do que você necessita. E muitas das vezes nós focamos em coisas ao invés de focarmos em Deus. Mas o Senhor, que conhece o nosso coração, que sabe que somos pó, Ele nos livra de algumas coisas que o nosso coração deseja ardentemente, porque Ele conhece a nossa capacidade. Deus sabe da sua capacidade. O fato de não acontecer quando você determinou, quis, desejou, não significa que não seja a proposta de Deus, significa talvez que não seja o tempo de Deus, porque Deus não quer perder você. Tudo que for obstáculo, que for gerar perda, prejuízo espiritual para a tua vida, para o teu relacionamento com Deus, Deus prefere tirar das tuas mãos para preservar a tua integridade, do que deixar nas tuas mãos e você se perder. É a regra. A constituição da casa, a maneira que Deus trata conosco, o conceito de liberdade que nós temos, de excessos, como o filho pródigo. Ele achava que era preso, saiu para ser livre, se tornou preso. Ele era livre, se achava preso, saiu para ser livre, se tornou preso. Aí ele viu que liberdade é com Deus. Não tem outra maneira de ser livre a não ser manter a comunhão com Deus. Passado um tempo, eu leio mais um texto com os irmãos, em Números 27, de 15 a 23. Moisés está velho, ele sabe que não é eterno. Ele vai orar ao Senhor e vai pedir para que o Senhor o direcione acerca de quem vai assumir o povo. E olha o que diz o texto. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor,
Tu és o autor e consumador de toda a vida. Põe um homem sobre essa congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair, que os faça entrar para a congregação do Senhor, para que não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma agora Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e coloque as tuas mãos sobre ele. O mesmo imaturo, mas agora maduro, pronto. E o Espírito Santo comunica a Moisés: é esse que vai assumir o meu povo. Tinha mais 69 cheios do Espírito Santo, irmãos. Só que tem um negócio, há um decreto. No céu tem uma lista. E quando essa lista desce, a história muda. Glória a Deus. Quando o decreto de Deus desce, não importa a senha, não importa quem está na fila, a lista de Deus faz a diferença. E quando eu falo de lista de Deus, nós temos que entender algo sublime, que Deus não trabalha com apadrinhamento. Nós vivemos num mundo de network, de contato, de auxílio, de ajuda, mas quando trata-se de coisas espirituais, é Deus que determina, é Deus que faz acontecer, é Deus que abre caminhos, é Deus que guarda e preserva a vida e a integridade, é Deus que livra quando tem propósito. Nessa noite se alegre em saber que há algo que Deus reservou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Isso que Deus decretou, ninguém poderá invalidar. Isso que Deus disse que faria, ainda que a situação esteja difícil, ainda que as portas estejam fechadas, ainda que você esteja vivendo uma crise emocional, medos, insegurança, sem saber qual rumo tomar, se Deus fez uma promessa para a tua vida, o teu futuro, descansa no cuidado do Senhor. Nessa noite, pela voz profética da palavra, haverá paz na sua alma, haverá paz no teu espírito. Deus vai conectar você com o propósito dele. Deus vai adequar o teu coração àquilo que ele projetou. Você vai parar de bater cabeça, de andar sem rumo, sem direção, porque o Espírito Santo vai ampliar o teu caminho, vai converter o coração para que você enxergue na ótica de Deus e viva aquilo que o Senhor reservou para a sua vida, para a sua casa. Chega de perdas, de prejuízo, de relacionamentos quebrados, de alianças quebradas. Chega de viver de reconstruir, chega de viver de recomeçar. Aceite o propósito de Deus para a tua casa. Aceite o que Deus projetou. Aceite o que Deus determinou. Aceite o que Deus escreveu. Aceite o que está dentro do propósito eterno. Ore nesse sentido, ore nesse propósito. Senhor, eu só quero o que o Senhor quer. Eu não aceito nenhum tipo de embaraço na minha vida. Eu não aceito nenhum tipo de situação, de acordo que não esteja dentro do teu propósito. Eu não quero pegar elevador. Eu não quero pegar atalhos. Eu só quero o que o Senhor quer. Eu quero viver o que o Senhor quer. Senão a gente vai lutar pelo pão que perece, irmãos. Quem não aceita o propósito de Deus, luta pelo pão que perece. Sai correndo, lutando. Aí compra o carro, se estabiliza financeiramente, compra a casa, pode viajar para onde quiser, a conta está cheia, mas não está no propósito, vai viver triste, vai viver infeliz. O melhor que você pode receber é o que Deus tem para você. O que Deus tem para a sua vida é o melhor. O que Deus tem para a sua casa é o melhor. O que Deus tem para a sua família é o melhor. O que Deus determinou para você viver é o melhor. E o Espírito Santo vai sanar as suas dúvidas.
concernente às ações que precisam ser tomadas e as decisões que precisam ser tomadas. O Espírito Santo vai te orientar para você dar o passo certo, para você tomar a atitude certa e não vacilar o teu pé. O capítulo 1 de Josué que nós lemos, após tudo isso que foi dito na introdução, Josué enfrenta um problema. Ele tem uma referência humana de Moisés, então Deus vai dialogar com ele no âmbito da fé que ele possui, porque a fé tem níveis integrais. Então Deus vai se dirigir a Josué citando Moisés. E o capítulo 1, versículo 1, Moisés tem a figura de servo de Deus, e Josué que vai assumir o posto servo de Moisés. Olha a diferença. Ele tem chamada, Deus falou que é ele, mas ele não desenvolveu uma identidade no projeto. Então Deus tem que falar com ele à luz de sombras, porque ele não tem uma identidade. Ele é conhecido pelo falecido líder. Então Deus fala com ele: olha, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, dentro da limitação de Josué, porque o que está em queixa aqui não é Moisés, mas é Deus que rege a história. Foi Deus que decretou, mas ele está estourado em Moisés. Deus vai conversar com ele. E na conversa que Deus vai ter com Josué, o Senhor vai dar uma ordem. E a ordem é direcionada. Parece que Deus enquadra Josué dentro de um perímetro. Você vai passar aqui, você vai atravessar o Jordão e vai tomar posse da terra. Deus dá uma direção, uma ordem. O versículo 3, o Senhor disse para Josué: dentro desse espaço que eu delimitei, todo lugar que você pisar a planta no seu pé, eu vou te dar, será a tua terra por possessão. Como eu disse a Moisés, não é onde eu quero, é onde Deus me direcionou. Deus vai direcionar a sua vida em todas as áreas. Você será direcionado por Deus em todas as áreas da sua vida. O versículo 4 diz que essa extensão da bênção de Deus, ela se dá desde o deserto até o Líbano. Deus está falando com Josué que haverá uma transição. Deserto, lugar árido, difícil, seco, sem vida, sem esperança, sem expectativa. Mas Deus está dizendo: olha, você vai passar pelo deserto, mas vai chegar no Líbano, águas, vida, fruto, mudança, avanço, a bênção. Você vai passar pelo deserto, mas vai chegar do outro lado. Haverá um tempo de colheita em todos os âmbitos da sua vida. O direcionamento de Deus para a tua história vai trazer frutos para você, a sua casa, a vida conjugal, a criação dos filhos. O direcionamento de Deus trará novidade para a sua vida. Vocês estão recebendo essa palavra? O versículo 5 diz o seguinte: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Essa expressão, ninguém poderá te resistir, o que Deus está dizendo é o seguinte: resistir aqui é se opor. É como se aquela brincadeira de criança de um passa e fecha a porta, não deixa o outro entrar, é fazer força contrária. Deus está dizendo assim que aonde Ele enviou você, toda resistência contrária perderá força. Aleluia. Tudo aquilo que quer se opor a um projeto que foi escrito por Deus
vai perder força e você vai avançar dentro do propósito que Deus já estabeleceu, que Deus já determinou. Vão tentar se opor, mas não vão conseguir, porque Deus vai te dar graça, e é isso que Ele está dizendo: eu serei com você, assim como eu fui com Moisés. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Essa expressão, não te deixarei e nem te desampararei, é: eu não irei tirar a minha mão sobre ti. Glória a Deus. Deus está dizendo: olha, na sua peregrinação, as minhas mãos estarão estendidas sobre você, mãos que produzem livramento, provisão e direção. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a nossa vida. Então, como as mãos do Senhor estão estendidas, o versículo 6 ele diz para Josué: então, seja forte, você não está só, eu estou com você. Tenha coragem, porque você, mas sou tão pequeno, não sou como Moisés. Você fará esse povo herdar a promessa, porque eu prometi, porque é promessa minha. É interessante que em nenhum momento Deus fala dos inimigos, irmãos. Em nenhum momento Deus fala para Josué se armar. Em nenhum momento Deus fala para Josué que é guerra. Deus só fala: entra e pega, é seu. Quando Deus põe a mão, fica tão fácil. Quando Deus entra no negócio, fica tão fácil. Quando Deus diz eu vou fazer, chegou o tempo, fica tão fácil, as coisas se encaixam. Quando é o tempo de Deus, as coisas acontecem. Será que não tem algo que o céu reservou para a tua vida, e você anda tão cabisbaixo, porque você não consegue entender a dimensão que está chegando um tempo, que Deus vai virar a estação da tua vida? Glória a Deus. Amém. Será que teu coração o teu entendimento não se dilata para entender que Deus tem uma surpresa para a tua vida, para o teu espírito, a tua história? Deus tem algo reservado para você, e Deus tem trabalhado na tua vida no decorrer desse tempo, te preparando, te moldando, porque o principal objetivo de Deus é não perder você. Então Deus está trabalhando para que você não se perca, e você está tão desesperado: estou só, Deus não está me vendo, eu oro e nada acontece, eu busco e nada acontece, eu vou e nada acontece, só promessa, promessa, promessa. Mas se você soubesse que tem algo reservado de Deus para você, e vai chegar na tua mão, vai chegar nas tuas mãos, fica firme, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Você será bem sucedido se obedecer ao Senhor, porque o Senhor estará contigo por onde quer que andares. O versículo 8 ele diz: não cesse de falar, que a palavra de Deus encontre guarida no nosso coração, Deus. Que a palavra de sabedoria, que a palavra que restaura vidas, que restaura famílias, esteja na tua boca. Palavra de sabedoria e ciência, o Senhor derrama sobre ti, na capacitação do Espírito, na instrumentalidade do Espírito Santo. O Senhor enche o teu coração da palavra do reino, da semente do reino, e correntes serão quebradas, celas serão abertas, pessoas serão libertas, pessoas sem paz, sem harmonia, sem amor, serão inundadas pelo rio de Deus que corre de ti, da tua boca, da tua vida. Deus vai conduzir você ao caminho de pessoas que precisam dessa palavra de vida que é o Evangelho, dessa palavra de vida que é a mensagem do Evangelho. Deus te encaminhará a pessoas
que talvez tenham poder aquisitivo, tenham recurso, mas precisam do principal, que é ter a comunhão, a conexão com Deus. E Deus vai usar a tua vida na palavra da sabedoria. Deus vai te usar para livrar pessoas do suicídio. Deus vai te usar para quebrar correntes. Deus vai usar o teu testemunho de vida para mostrar que quando Ele faz, Ele faz. Quando Ele transforma. E quando Ele perdoa, Ele perdoa. Que nessa noite todo fardo, todo peso, toda acusação, todo sentimento de indignidade caia da tua vida, da tua mente, e que você saia daqui abraçado com o perdão de Deus, com a graça de Deus, entendendo que Deus te perdoou. Você não precisa viver mais culpado, você não precisa mais viver debaixo de acusações. Você precisa entender que Deus trabalhou na tua vida, mesmo nos erros e pecados. A graça de Deus estava lá, e prova disso estamos aqui nessa noite. Aceita o perdão de Deus, aceita o amor de Deus. Deus te recebe essa noite como um pai recebe o filho, abraçando e colocando para dentro da casa. Deus te recebe hoje como um pai amoroso, perdoador, galardoador, e Ele tira o peso dos seus ombros e te insere em um propósito que é maior do que todos os seus erros. Por que nós temos tanta dificuldade de aceitar o perdão de Deus sobre a nossa vida? Às vezes parece que queremos pagar penitência. Tem que acontecer alguma tragédia, senão Deus não perdoa, e Deus está só nos esperando debaixo das suas mãos. Deus só está nos esperando para a reconciliação. Deus só está nos esperando para que possamos vivenciar o perdão dele na nossa vida. Deus só está nos esperando para fazer da nossa história uma história tão bonita, talvez de muitos erros, mas Deus só quer que se acheguemos a Ele, porque a nossa história será um testemunho para alguém. A nossa história será um incentivo para alguém. A nossa história é a história que prova que o Espírito Santo dá jeito, que há perdão em Deus, que há restauração em Deus, que há começo em Deus. Não se envergonhe da sua história, se abrace na graça de Deus e entenda que por maior que sejam os nossos pecados e erros, a graça de Deus, ela reconstrói, ela restaura a nossa vida. Então Deus está dizendo essa noite: seja corajoso, seja corajoso para fazer o que Deus determinou para que você faça. Não tenha medo. Tem pessoas que vivem debaixo de uma acusação e Deus chamou você e você não consegue realizar o que tem que realizar porque você se culpa, e a culpa está te afastando do propósito eterno. E Deus te trouxe aqui para te dizer: aceita o perdão sobre a tua vida. Você está perdoado. Você foi perdoado. Jesus te perdoou. Ele não te perdoou para te jogar de canto. Ele não te perdoou para falar: tem um cantinho no céu lá, bem no escondidinho, porque você não merece tanto, então fica bem lá no cantinho. Quando a porta for quase fechando, você passa assim, fica lá na porta, lá longe. Não, Deus te perdoou para você vir por meio e andar como filho, andar de cabeça erguida, andar reconhecendo que o Senhor fez, e o que Ele fez está feito, e ninguém pode impedir o que foi feito, nem o inferno, e nem você mesmo, com a sua meritocracia, com o seu desejo de ter uma história constituída
vida linda para você se orgulhar e aplaudir. Mas a graça de Deus encontrou a nossa vida no meio das nossas falhas. E a graça de Deus te restitui, te recompõe, te restaura. Nessa noite, nessa reunião, você recebe essa palavra. Você recebe essa palavra debaixo da orientação do Espírito Santo. Você recebe essa palavra como profecia para a sua vida, para a tua história. Você recebe essa palavra como incentivo para levantar a cabeça e falar: é verdade, eu estou aqui, eis-me aqui. Você recebe essa palavra como um incentivo de recomeço. O Espírito Santo toca em você agora. O Espírito Santo move algo no teu coração, no teu íntimo agora. O Espírito Santo arranca do teu coração, do teu espírito, essa culpa agora. O Espírito Santo arranca da tua mente esse negócio que você nasceu para dar errado, que você tenta e não acontece. O Espírito Santo injeta a história que Deus escreveu ao teu respeito dentro de você. Oh, glória a Deus, eu sinto graça de Deus aqui. O Espírito Santo injeta a obra que Deus estabeleceu, que está escrito. E Deus está dizendo: você não vai ficar do jeito que está, porque há uma lista. E essa lista está descendo. Essa lista está descendo e foi Deus que escreveu. E Deus está dizendo, assim como eu falei com Moisés acerca de Josué, o Espírito Santo vai citar o seu nome onde você não tem acesso. Glória a Deus. O Espírito Santo vai citar o seu nome aonde você não tem acesso. E Ele vai te trazer propósito. O Espírito Santo te capacita para untar, para unir, para restaurar a tua família. O Espírito Santo te dá palavra de sabedoria para unir a tua casa. O Espírito Santo te capacita com o dom de reconciliação. O Espírito Santo te levanta como um pacificador. O Espírito Santo te enche de sabedoria para você cumprir o que foi designado. A tua vida será mudada pela ação poderosa do Espírito Santo e a capacitação do Espírito para que você faça tudo o que Deus projetou na tua vida. Tudo que Deus projetou na tua vida, o Espírito Santo está contigo para te ajudar. Glória a Deus. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra, Espírito Santo. Espírito Santo, glória ao teu nome. O rio de Deus está inundando essa casa. A presença de Deus é vívida nesse altar. E o Espírito Santo está inundando essa casa com as águas cristalinas. Estão passando aqui. E toda a impureza do nosso coração vai sair. Tudo aquilo que não glorifica a Deus vai sair. Tudo aquilo que está fora do propósito de Deus, em nome de Jesus, vai sair. E só aquilo que é do céu, que é propósito de Deus, vai entrar na nossa vida. Você será como uma flecha na mão do valente. Deus já tem o lugar certo, a hora certa. E Ele está te capacitando para que você faça aquilo que deve ser feito. Para de andar perdido. Para de andar sem rumo. Para de andar sem direção. O Espírito Santo vai firmar os teus passos. O Espírito Santo vai firmar a tua vida. As estacas serão firmadas. E o Senhor vai fazer o que Ele tem que fazer através de você. Olha o que Ele está dizendo: não te mandei eu, não fui eu que te mandei. Vá, seja forte, tenha coragem, não temas, não te espantes, porque eu sou o teu Deus e eu estou com você por onde quer que você ande. Você não está só. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quero orar por vocês. Vamos ficar de pé.
Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu creio. Ao mover de Deus,